Excelente, meu povo, muito boa noite a todos vocês que estão aí me acompanhando, né, marcando live agora periodicamente, tá? Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto, pronto. É isso aí. Olha só, vamos iniciar aqui a nossa brincadeira, tá certo? Vamos começar aqui a conversar acerca de administração para concursos, tá certo? A data aqui ficou errada porque eu teve 23/3, você teve 23/5, nós estamos longe aqui, né? O negócio faz parte. Mas vamos nós. Meu povo, nós temos aí, em termos de concurso público, nós temos previsões para editais que vão sair aí nos próximos dias, né? Próximas semanas, né? Tá muito perto de nós encontrarmos por aí divulgações de editais de concursos relativamente grandes, tá? Por exemplo, aquele que a gente já está batendo bastante, né, aqui no nosso meio, que é da FunSaúde. A FunSaúde, que é uma fundação aqui do estado do Ceará, Fundação Regional da Saúde aqui no Ceará, onde haverá aí concurso grande para, estamos falando de milhares de vagas. E essas milhares de vagas, elas vão estar aí quentes para que você possa ocupar de maneira seletista, né? Não de maneira estatutária, mas de maneira seletista, o que não deixa de ser bom também, certo? Mas é uma oportunidade única, uma oportunidade importante para quem já está se preparando para concursos públicos na área de administração, conseguir obter aí um resultado expressivo para esse concurso, né? Quem já vem estudando há um bom tempo, quem já tem aí um encaminhamento, um processo bem definido sobre os assuntos, né, que geralmente caem em concurso, né, na questão de administração geral e administração pública, também gestão de pessoas, arquivologia, gestão de recursos materiais, enfim, ética do serviço público, entre outros, você vai conseguir aí ter um ótimo resultado. Quem já vem no processo é excelente. Quem ainda não está, ainda há tempo de você conseguir aí começar, né, ter esse impulso e você obter um resultado positivo mais na frente. Tá? Então não é tarde, nunca é tarde para começar. O pessoal já está chegando aí, muito boa noite, tá bom, Ana, minha querida, boa noite. A gente nunca é tarde para começar. Se você já vem estudando, ótimo, mas quem não estiver ainda estudando, comece a partir de agora. E aí você já começa nas disciplinas básicas, né, específicas mais básicas, com o conteúdo básico, no caso de administração, administração geral, tá? É um conteúdo básico onde você vai pegando o jeito no decorrer dos seus estudos e você vai conseguindo aí desenrolar qualquer conteúdo em relação à administração. Lembre-se que a administração, ela pega boa parte das outras disciplinas que tem a ver, que são correlatas com as áreas de carreiras administrativas, certo, meu amigo Cleito? Boa noite para você também. Então, nós temos aí uma base, onde a partir dessa base, vocês vão conseguir desenvolver um ótimo estudo e vão conseguir compreender cada vez mais as outras disciplinas. Então, você começando por administração geral, você consegue entender muita coisa da administração pública, você consegue entender muita coisa da gestão de pessoas, consegue entender muita coisa de arquivologia, de gestão de recursos materiais, de gestão de processos, de gerenciamento da qualidade. Então, todos esses assuntos correlatos com a administração, você começa por uma base sólida, que é uma base sólida na administração. Então, é por isso que nós vamos aqui começar a conversar acerca desses assuntos de administração, além dessas questões de concurso, né, nós teremos aqui um conteúdo básico acerca de administração geral, tá? Eu separei para a gente algumas questões para a gente resolver de administração geral, obviamente poucas questões, mas que a intenção aqui é a gente conversar acerca desse conteúdo. Conteúdo que é muito comum em todas as provas de concurso que caem em administração geral, certo? Então é importante que você tenha esse acompanhamento, que a gente consiga aí, a partir de agora, ter uma melhor proximidade em relação a esses conteúdos, ter mais intimidade, certo? E aí eu gostaria de dizer para vocês também que este conteúdo vai estar na link da minha bio,
certo? Tem lá um PDFzinho bonitinho com algumas questões que nós vamos resolver agora. Então dá tempo de você ir lá, baixar esse conteúdo e acompanhar aqui pela nossa live, né, esse conteúdo, essas questões que nós vamos desenrolar agora, tá certo? Então eu estou com o meu computador aqui em cima, estou com a minha tela aqui em cima, eu vou acompanhar as questões aqui em cima e vou ao mesmo tempo falando aqui com vocês, tá certo? Então vamos iniciar aqui a nossa brincadeira. E aí quem já está com o material já pode acompanhar, quem não está dá tempo, mas você pode aqui, porque eu vou lendo as questões e as respostas aqui, as alternativas, e a gente vai explicando aqui passo a passo a parte teórica também, ok? Então, meus amigos, nós temos aí a primeira questão que eu trouxe para vocês, que fala o seguinte, ó, eu estou aqui com os dois PDFs, que é justamente os meus guias, tá certo? Mas vamos lá. Pautado, olha só, uma questão, essa questão aqui é uma questão recente, é uma questão que caiu já agora, se eu não me engano, no último concurso do IFCE, que o último concurso, se eu não me engano, foi em 2015, foi 2016, uma coisa assim, né? Se eu estiver errado, podem me corrigir, mas foi nessa época, então já está com quase 6 anos que o IFCE, 5 anos, 6 anos que o IFCE não faz um concurso, e vai vir concurso agora voltado para as carreiras administrativas, tá? Então essa questão aqui caiu no último concurso do IFCE, tá? E ela diz o seguinte, ó: pautado na teoria neoclássica da administração, é vantagem da estrutura organizacional linear. E aí nós temos as alternativas, olha só. Alternativas: subordinação múltipla, permissão, item A, subordinação múltipla, item B, permissão da melhor supervisão técnica possível, item C, separação das funções de planejamento e de controle das funções de execução, D, asseguramento da assessoria especializada e inovadora, ou estrutura simples e de fácil compreensão. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um enunciado que fala claramente da estrutura organizacional linear, que é a forma que está sendo colocada aqui na questão, tá? A estrutura organizacional linear, ela é aquela organização que ela é mais rígida, é a mais antiga, é aquela onde você tem as especificações, as especialidades muito bem definidas, tá? E essa característica que tem aí na autoridade, né? Você tem a autoridade muito bem definida nessa estrutura, ela é menos flexível, ou seja, ela é mais rígida, ela é mais segura, ela é muito bem dividida. E por ela ser muito bem dividida, nós temos que ela é de fácil compreensão, fácil entendimento, né, da forma como está sendo colocada aqui, e também ela é, como está sendo aqui no item, uma estrutura simples. Por que ela é uma estrutura simples? Porque ela tem unidade de comando. O que é que significa essa unidade de comando dentro da organização linear, da estrutura organizacional linear, da organização linear? É justamente você estar subordinado a apenas um chefe. Então você vai dividindo a organização em vários setores, desde o nível estratégico, partindo para o nível tático e operacional, mas cada um tendo uma subordinação única, a unidade de comando. Então ela é bem simples e de fácil compreensão. Nas alternativas, o que é que nós temos aqui? Olha só. O item A diz subordinação múltipla? Não, está incorreto. Porque na estrutura organizacional linear, ela tem uma estrutura que é a unidade de comando. Ela tem a unidade de comando e essa unidade de comando contradiz o item A. O item B diz permissão da melhor supervisão técnica possível. Quando nós falamos, atenção, quando nós falamos em unidade de supervisão técnica, melhor supervisão técnica possível, nós estamos falando muito daquele pessoal de staff. Aquele pessoal de staff que nós temos a estrutura linear, a estrutura funcional e a estrutura de linha staff, né? A estrutura organizacional de linha staff. Linha staff é a mistura da estrutura linear com a estrutura funcional. E esse staff é justamente um setor de assessoramento fora parte. Você tem toda a estrutura da organização, digamos a estrutura da organização aqui, e aqui de lado, de fora, você vai ter uma assessoria para conseguir aí, especialmente, né, como forma de especialidade, contribuir para o desenvolvimento das atividades que estão divididas no organograma. Tá? Então,
essa supervisão técnica, melhor supervisão técnica refere-se a staff, então o item B está errado. O item C vai dizer assim, ó, separação das funções de planejamento e de controle das funções de execução. Na verdade, o que nós temos aí na estrutura organizacional linear, nós temos um todo, né? E esse todo não tem a ver em relação à diferença de planejamento, de controle das funções de execução, porque nós não estamos falando de funções administrativas. Nós estamos falando de estrutura organizacional. Então, o item C está errado. O item D, asseguramento da assessoria especializada inovadora, exatamente a função de staff, é essa função especializada e inovadora. E o item E, estrutura simples e de fácil compreensão, que é justamente aquilo que é a estrutura organizacional linear, que é o que a questão está pedindo. Então você percebe que no concurso do Instituto Federal do Estado do Ceará, nós temos questões que elas beiram do tradicional ao moderno, mas que não deixam de cobrar questões acerca também dessa parte teórica mais rígida, digamos assim, de uma teoria mais antiga da administração geral. Então nós temos parâmetros para poder estudar o que vai cair nesse concurso do IFCE, que está com o edital iminente. Lembrando, o edital ainda não saiu, mas ele está bem pertinho de sair, certo? E aí nós temos um direcionamento de questões para que a gente possa observar o que é que realmente vai cair nesse concurso. Assim como nada impede da FGV, que é a banca escolhida para a FunSaúde, com vários cargos de administrativo e outros setores, né, mas principalmente da saúde. E aí na saúde nós estamos falando, ó, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de médicos, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de obstetras, enfim, todas as áreas médicas da saúde, elas vão estar contempladas, assim nós esperamos, no edital da FunSaúde, que deve sair nas próximas semanas. Então, veja, são questões desse tipo que você deve levar em consideração nos seus estudos para que você possa se dar bem nesses tipos de concurso. Tá? Claro que você tem aí a parte de nível médio e a parte de nível superior, mas nada impede que você consiga pegar uma base forte aqui das questões para que você possa ir para o concurso bem treinado. Tranquilo? Então, meus amigos, vamos para a questão de número 2, para a gente observar aqui mais uma questão interessante acerca do nosso conteúdo, tá bom? A questão 2 que eu separei aqui para vocês, ela vai dizer o seguinte, deixa eu tomar um gole aqui da minha bebida de hoje. Olha aí que beleza, vinho. Porque hoje é domingo, hoje pode, né? Olha só. Um vinhozinho para esquentar aqui o clima, tá bom? Olha só. A questão 2 que eu separei para vocês, cujo material está lá na link da minha bio, tá certo? Você pode ir lá, baixar o material, é seu. Ele vai dizer o seguinte, questão 2. Hidalberto Chiavenato, olha só, na sua obra Introdução à Teoria Geral da Administração, no capítulo dedicado à Teoria Geral dos Sistemas, descreve que os sistemas se caracterizam por determinados parâmetros, à exceção de... Félix, Félix Arnaldo, né? Arnaldo Félix, meu amigo. Café só de dia. À noite a gente muda o tom, tá? Vamos nós. Então, teoria geral dos sistemas, olha só. Descreve que os sistemas se caracterizam por determinados parâmetros, à exceção de... Aí nós temos item A, ambiente. Item B, saída. Item C, entrada. Item D, limite. E item E, processamento. Então, veja. Na teoria geral dos sistemas, que foi preconizado lá por Bertalanffy, né, Ludwig Bertalanffy, que foi o cara da teoria dos sistemas, não só na parte de administração, mas também ele começou na biologia, né, mas aí a administração ela meio que rouba, né, vamos colocar assim, ela rouba a teoria de outras áreas para fazer um comparativo com a sua própria área. Né? Então, por exemplo, você não vê, nesse papo aqui que nós estamos conversando, você não vê na administração recursos com administradores tendo desenvolvido uma teoria. Geralmente eles são ou engenheiros, ou então sociólogos, ou filósofos, ou então pessoas da área, mas que não são bem administradores, certo?
Então veja, o Bertalanffy ele criou a teoria geral dos sistemas, ele desenvolveu, dizendo que todo ambiente é considerado como um ambiente aberto. E aí as empresas pegam esse conceito e afirmam: as empresas são um ambiente aberto. Então, nesse caso, a teoria dos sistemas ela vai nos trazer alguns elementos. Elementos esses que vocês com certeza já devem saber por conta dos seus estudos, mas vale a pena a gente revisar. Então, os elementos que nós temos na teoria dos sistemas, os elementos principais são entradas, olha só, entradas, processamento, saídas e feedback. E ainda mais o ambiente ao qual ele está inserido. Então, novamente, para você anotar: entradas, processamento, saída, feedback e o outro, o ambiente ao qual ele está envolvido. Então, são esses os 5 elementos, digamos assim, são 4 elementos funcionais mais o ambiente, tá, que compõem a teoria do sistema. E esses elementos, eles têm algumas características. Por exemplo, entrada de quê, professor? Entrada de insumos, entrada de matérias-primas. Processamento ou produção, ou então transformação. Tá tudo aí de você pegar a matéria-prima e transformar numa saída. E as saídas aí no caso são produtos, são resultados, são serviços, a depender da maneira que você está vendo a organização. E o feedback, que é a retroalimentação, a retroação, onde você vai pegar o resultado e comparar com os padrões estabelecidos lá no começo. Tudo isso é a organização que vai estar em volta de um ambiente. E esse ambiente ele é um ambiente onde tem simbiose, tem trocas entre a organização e o seu ambiente externo. Ela não fica isolada num cantinho só. Ela tem pessoas, ela tem outras organizações para se relacionar. É por isso que a gente diz que o ambiente aberto ele tem esse meio de simbiose, tá? Porque a organização ela vai lidar com fornecedores, ela vai lidar com clientes, ela vai lidar com o poder público, ela vai lidar com outros interesses de outras organizações, concorrência. Então, tudo isso vai estar no contexto da organização, no sistema aberto. Tá? Então, são esses os elementos que compõem o sistema. Mas aí na questão, se você já estiver com material, vou repetir as alternativas. Todos são parâmetros, exceto item A, ambiente, ambiente é parâmetro. Item B, saída, saída é parâmetro. Item C, entrada, entrada é parâmetro. Item D, limite, limite não é parâmetro. Então você já marca aí na questão o item D, parâmetro. O item E fala processamento, processamento é parâmetro também, porque ele vai pegar uma entrada, fazer o processamento para gerar uma saída. Então nós temos aí questão 2, item D, limite. Limite é a alternativa que você vai anotar, ok? Então veja, inclusive filosofando aqui um pouquinho, né, entre aspas, na nossa própria vida nós somos considerados como sistemas abertos, porque nós temos interação com outras pessoas, com outros seres, com outras pessoas, né, com outros tipos de cabeça, e nós mesmos podemos ter aí essa analogia em relação a sistemas abertos, né? A gente tem essa interação com outras pessoas, nem que seja de maneira forçada, mas nós temos, tá? Então é isso. É bom a gente ter essa noção acerca da nossa própria vida e facilitar os nossos estudos, né? Na medida em que a gente vai comparando, aí fazendo comparativos com o conteúdo teórico com a nossa prática, a gente consegue aí aprender muito mais. Então peguem essa experiência individual de vocês, no caso de sistemas abertos, e apliquem na teoria, né? Pega a teoria e aplica na prática, para facilitar ainda mais os estudos de vocês, ok? Então, você que está com o nosso material aí em mãos, vamos para a questão de número 3. Vamos observar aqui a questão de número 3. A questão 3, que está no material, lá no link da minha bio, ela vai dizer o seguinte, vamos acompanhar. Toda organização... Ah, claro, vamos tomar um golinho aqui, um gole de vinho entre uma questão e outra, né? É de praxe. Vamos colocar aqui.
Então vamos nós. Aqui diz o seguinte: toda organização ela necessita planejar suas atividades, considerando que o mercado encontra-se muito competitivo. Para isso, o planejamento visa projetar os objetivos organizacionais através de ações futuras, com a inserção de métodos, planos e uma lógica a ser seguida. Entre os benefícios que um planejamento pode proporcionar, é incorreto afirmar. Então nós temos aí uma questão que é a alternativa errada, e eu vou ler aqui para vocês. Essa questão ela vai estar falando aí justamente de planejamento. Então nós vamos analisar item por item para ver qual é o item que não se encaixa na função de planejamento, ok? E aí a função de planejamento ela tem várias características, né? Uma delas que a gente pode citar e você pode anotar justamente é você definir objetivos, definir qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da organização. Lá no planejamento você vai traçar, você vai observar a questão do futuro, você vai fazer um direcionamento para o futuro. Planejar, o que você planeja? Você planeja o futuro, não tem outra. Então, tudo relacionado ao curso, ao plano de ação, ao curso de ação que você vai tomar, quais são os caminhos, quais são as atividades que você deve fazer, tudo vai ser definido no planejamento. Tudo será definido no planejamento. Então, você tem aqui algumas alternativas que têm características do planejamento e a questão que é incorreta. Olha só, o item A fala: permite que haja coordenação das atividades, levando em conta o futuro de modo integrado e de forma racional. Perfeito. Já que você tem a questão do planejamento e você está planejando o futuro você tem que pensar nele, você tem que pensar de maneira racional. E se você pensa de maneira racional, você consegue conduzir e fazer um planejamento perfeito. Não que seja aquela perfeição, porque nada é perfeito, mas você tem possibilidades de, uma vez que você tem um planejamento muito bem definido, você conseguindo seguir, tem ótimas chances de atingir todos os seus objetivos. Então, essa visão aí de levar em conta o futuro de modo integrado, ela está correta. O item A está correto, você não marca. O item B proporciona que padrões de controle sejam definidos para melhor acompanhar o desempenho. Quando você está planejando, você vai dizer o seguinte: olha, eu quero construir um objeto, você está fazendo planejamento, um objeto que seja da cor preta, com alguns botões colocados aqui de maneira organizada, onde haja espaço para títulos, para palavras, para números e outros comandos importantes na ponta do controle. Então você está planejando fazer um objeto, certo? Então você vai definir um padrão. E esse padrão ele tem que ser alcançado lá na frente. Então, quando você fala proporciona que padrões de controle sejam definidos, está correto. É no planejamento que você determina padrões. Tranquilo? Então, o item B aí está correto, você não marca. Item C. Adota ações corretivas caso o resultado de suas ações não sejam satisfatórias. Também está correto. Por quê? Porque você está em todo o planejamento, está em todo o processo. Aí lá no final você obtém um resultado. Esse resultado, se ele não for o esperado, você volta para o planejamento e lá no planejamento você vai redefinir alguma coisa para que, passando novamente pelo processo, o resultado saia de acordo com o padrão. Então você vai tomar ações corretivas, como está no item C. Então o item C também está correto, você não marca. Item D. Melhora as relações interpessoais e informais entre os colaboradores. Olha, o planejamento ele vislumbra o futuro. Ele não garante nada de relação. Se a gente estiver falando, e a gente está falando de funções administrativas, de processos administrativos da administração, esse item D ele vai cair muito bem na função direção. Por quê? Porque direção fala da informalidade e da formalidade entre os membros da organização, que é o que está sendo colocado aqui, entre os colaboradores. Então, o item D ele não se refere ao planejamento,
se refere mais à direção. Então, nesse caso, você vai marcar incorreta. A incorreta já é o item D de dado. Tranquilo? E o item E, só para a gente confirmar, proporciona que todos os colaboradores pensem de maneira sistêmica em relação à empresa. Correto? Porque se você tem um planejamento feito, esse planejamento ele deve estar integrado. Olha só, ele deve estar integrado e deve estar na cabeça de todas as pessoas que compõem a organização. Por quê? Porque aí você consegue, de fato, ter uma homogeneidade. Você consegue que todas as pessoas que estão aí na organização sigam aquele plano de maneira sistêmica, porque vai pegar toda a empresa. Então, o item D também está correto. O item que você vai marcar, que é o incorreto, é o item D. Planejamento não melhora as relações interpessoais informais entre os colaboradores. Tranquilo? Então perceba que você tem aí vários aspectos do planejamento, que o planejamento ele demanda algumas atitudes, demanda de fato uma boa análise e você consegue aí identificar a diferença entre planejamento, organização, direção e controle. E as características do planejamento são exatamente essas, né? Algumas das várias características do planejamento, aí na questão 3, né? Falando justamente de tópicos acerca de planejamento. Beleza? Vamos para a questão número 4. A questão número 4, se você ainda não tem o conteúdo, meu amigo Alan James, grande Alan inclusive, certo, pessoal? Registrar aqui, grande professor do Objetivo, ele estava agorinha numa live pesada falando acerca do gabarito extraoficial do concurso da Polícia Federal, que aconteceu hoje, certo? Vai lá na bio dele dar uma conferida, que o homem é fera, viu? Então, veja, concurso é com a gente, né, Alan? Concurso é com a gente, a galera sabe que o objetivo tá aí para a gente poder arrochar o nó. A gente está conversando aqui, eu converso sobre administração, ele sobre contabilidade, e tudo cai em concurso pesado, tá? Hoje foi um dia, beleza? Olha só, vamos continuar aqui nas nossas questões. Questão agora de número 4. Questão de número 4 vai dizer o seguinte para você, lembrando que o material tá lá na bio, tá bom? Em um processo de fabricação, para se investigar as possíveis causas de um problema de qualidade, é comum separá-las de forma decrescente, ou seja, das falhas que ocorrem com mais frequência às falhas que ocorrem com menos frequência. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta da qualidade gráfica que pode ser utilizada para essa configuração de dados. Então veja, o que nós temos aqui é uma questão típica da FGV. Deixa eu tomar o gole do meu vinho para eu comentar essa questão maravilhosa, porque essa questão aqui é uma questão que é exatamente a cara da FGV. Por que é que eu estou falando da FGV? Por que é que eu estou dizendo que é a cara da FGV? Porque esse tipo de questão é o tipo de questão que vai cair no concurso da FunSaúde. Quem for prestar concurso para a FunSaúde, qualquer cargo, a banca organizadora desse concurso vai ser a FGV. E a FGV gosta exatamente desse tipo de questão. Questão que exige que você pense um pouquinho. Questão onde você não vai ter simplesmente aquele conceito nu e cru. Você vai ter que pensar um pouquinho para poder responder. Então, nessa questão aí, ele está falando de um problema, né, que está acontecendo num processo de fabricação. E aí, você vai separar de forma decrescente das falhas que ocorrem com menos frequência e que ocorrem com mais frequência. E aí, ele dá uma gama de alternativas para você analisar qual é a melhor. Aí ele dá cronograma, item A, cronograma, item B, organograma, item C, diagrama de dispersão, item D, diagrama de Pareto, item E, diagrama de causa e efeito. Todas essas opções são ferramentas de qualidade. Ferramentas de qualidade que servem para várias situações, tá bom? O item A fala de cronograma. Cronograma, a grosso modo, é um calendário. É um planejamento, é um auxiliar de planejamento onde você vai marcar ali datas e atividades. Então, cronograma não é. O item B
vai falar de organograma. O organograma da organização é justamente aquela divisão estruturada de todos os cargos, né, que você tem aí para observar quais são as unidades de comando, quais são as linhas, quais são as autoridades, quem é subordinado de quem faz qual função, entre outros aspectos. Então, o organograma também não vai servir para resolver esse problema. O item C fala de diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele é um diagrama de tendência, onde você tem duas variáveis e vai observar a correlação entre essas variáveis, tá? Esse é o diagrama de dispersão. Então, ele não tem a ver com você pegar um problema menor ou um problema maior, um problema com mais frequência e um problema com menos frequência. Não. Isso aí pode ser colocado através do diagrama de Pareto, que é o item D. Como é que funciona o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto, também conhecido como lógica de Pareto ou diagrama 80-20, princípio de Pareto, né? O princípio 80-20, tá? Que é justamente o seguinte: 80% dos problemas são ocasionados por apenas 20% das causas. Entende o que eu estou dizendo? Você tem aqui 100% de problemas, você tem 10 problemas. Desses 10 problemas, 8 problemas são causados por apenas duas causas. São ocasionados por apenas duas causas. Então, se você resolver essas duas causas, você consegue resolver 80% dos problemas. Os 8 problemas e sobra menos. Compreendido? Então, você tem justamente mais frequência, menos frequência. Então, nesse caso da questão que você está dizendo, é comum separá-las de forma decrescente, ou seja, problemas de qualidade, ou seja, das falhas que ocorrem com mais frequência, as falhas que ocorrem com menos frequência. Então, esse é um problema de diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto ele vai resolver. Você vai mapear esses problemas e vai observar quantos problemas são ocasionados por quantas causas. E aí, você tem determinadas causas que vão causar a maioria dos problemas e você consegue identificar qual é que você vai resolver primeiro, o que é que você vai dar prioridade. Então, o item correto aí na questão 4 é justamente a questão, o item D, diagrama de Pareto. Estou acompanhando aqui, tranquilo? O material está no link da bio. E o item E fala de diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito é o mesmo diagrama de Ishikawa, que é o mesmo diagrama de espinho de peixe, diagrama de causa e efeito. Diagrama de espinho de peixe. Porque você imagina aí uma retinha bem colocada, certo? Uma retinha bem colocada e vários tracinhos encostando nessa retinha, certo? Então, você tem um aspecto de espinho de peixe onde a linha principal é um problema, é um efeito, e as linhas que estão encostando embaixo e em cima são as causas. Por isso que é diagrama de causa e efeito. Você vai observar quais são as causas que estão gerando aquele efeito, quais são as causas do problema, tá certo? Então, você vai observar e aí você vai conseguir mapear todas as causas para aquele problema, beleza? Esse é o diagrama de causa e efeito. No caso, a nossa questão de número 4, o item correto é o item D, diagrama de Pareto. Tranquilo? Então, veja, todas essas questões, todos esses assuntos que nós estamos aqui conversando, aqui nessa live, eles estão presentes, eu vou lhe dizer aonde. Lá no meu curso em videoaulas que eu gravei lá no Preparatório Objetivo. No Objetivo Concursos, que é o meu grande parceiro, certo? E tá lá no site objetivoconcurso.com.br toda a grade das minhas disciplinas, com administração geral, com administração pública, com gestão de pessoas, com técnicas de venda e atendimento, tá tudo lá. E tudo que eu estou falando aqui tá gravado em videoaula. Tá bom? Então, se você tem curiosidade e interesse, recomendo que você passe por lá. Tá joia? Vamos tomar um golinho de vinho. Olha aqui nosso vinho. Para molhar a garganta. Olha aí que beleza. E agora vamos para a última questão de hoje, que é a questão de número 5. A questão de número 5, meus amigos, que está no material lá na minha bio, ele vai falar assim, ó. Em relação
a elaboração do plano estratégico é correto afirmar que item A. Olha só, já estamos falando agora de planejamento estratégico. Algo bem mais específico, tá bom? Mas vamos lá. O item A fala o seguinte: um plano estratégico não deve definir explicitamente os objetivos com relação a clientes e mercados, produtos e serviços, vantagens competitivas, participação no mercado e desempenho. Olha, nós estamos falando de planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai ser montado, o conceito é muito próximo de planejamento, certo? Então, o que nós falamos já anteriormente, ele serve para agora. Qual é a grande diferença? É porque o planejamento estratégico, ele vai montar também estratégias para poder você caminhar naquele curso de ação. E o planejamento estratégico, ele é feito no nível estratégico, tranquilo? No nível estratégico. Então, o que é que acontece? Quando você tem um plano estratégico, não deve definir explicitamente os objetivos com relação a clientes, é o contrário, exatamente o que nosso amigo Arnaldo está falando aqui. Esse não aí é o que está lascando o item A. Então, você já exclui o item A da sua conta, tranquilo? O item A está incorreto. Item B. As mudanças no ambiente não forçam a redefinição da missão. O que a gente tem que entender também é que hoje em dia não existe nada mais rígido. Ou seja, se você for inventar de falar, não muda, ele não tem condições de ser diferente, ele não tem flexibilidade. Errado. Sempre você vai ter que trabalhar com a mudança, com a incerteza, com a imprevisibilidade. E óbvio, a palavra-chave que eu recomendo para todos é flexibilidade. Flexibilidade é a palavra-chave hoje em dia para você não errar esses tipos de questões, certo? Então, se você observa no item B, as mudanças no ambiente não forçam a redefinição da missão, está errado. O item B está errado porque força sim. Se o ambiente mudar, você tem que mudar também o planejamento. Tranquilo? Item C, vamos lá. Um plano estratégico define 3 elementos do comportamento da empresa no futuro: missão, preparação e estratégia. Errado. Errado, porque aí você tem aí a questão do diagnóstico, você tem a questão não somente da missão, você não tem somente esse comportamento no futuro, esses 3 elementos. Você tem missão, visão, valores, tem objetivos, tem diagnóstico institucional, entre outros. Então, o item C ele está incorreto, porque o planejamento ele não define só esses 3 elementos de comportamento. Até porque elemento de comportamento, o que a gente fala no geral, o guia de comportamento da organização são os valores, certo? E os valores, sim, eles são definidos também no planejamento estratégico, mas o item C ele está completamente errado. Tranquilo? Item D. Ao definir seus objetivos ou metas estratégicas, a organização deve declarar quais resultados deseja alcançar e quando deseja que eles sejam alcançados. Olha só que beleza. Você tem objetivos e metas, e esses objetivos e metas são os resultados. Os objetivos podem ser geral ou específico, e as metas têm uma data pré-determinada para serem alcançadas. Então você tem aí uma alternativa que está corretíssima, tá? Você tem, ao definir os objetivos ou metas estratégicas, você tem aí que a organização sim deve declarar quais resultados deseja alcançar, porque faz parte do objetivo, beleza? E quando deseja que eles sejam alcançados, porque você tem que ter metas definidas, você tem que ter datas definidas, tem que ter prazo para que você possa de fato trabalhar em cima deles. Então, essa alternativa D é que é a alternativa correta. E o item E, meus amigos e minhas amigas, diz o seguinte: os planos estratégicos são sempre iguais de uma empresa para outra. Essa daí, meu amigo, se você errar, essa é uma alternativa que se você errar, você tá zero noção em relação à administração. Porque, de fato, você não tem como dizer que planejamento estratégico é igual, porque as empresas são iguais. Nenhuma organização é igual a outra. Todas são absolutamente diferentes. Por mais que elas sejam parecidas, com um ramo parecido, mas elas sempre são diferentes. Tá certo? Então, o item E está errado.
Mandar um cheiro aqui para Cíntia. Ô Cíntia, tudo bom, minha querida? Lá de Ocara, um forte abraço, minha colega, coleguíssima de faculdade, um forte abraço para você, tá? Saudade também, viu? Um abraço para você, tá bom? Olha só, o pessoal da faculdade é muito especial para mim, né? Mas vamos lá, o pessoal da administração em geral, é um prazer sempre falar com todos, tá? Então, meu povo, olha só, questões em relação à administração, por hoje nós podemos dar por encerrado, tá? Lembrando que essa live eu vou fazer com que ela fique disponível aqui no meu perfil, para que você possa acompanhar depois. Lembre-se sempre, o material vai estar na bio, mas claro, nem sempre o material vai estar na bio, tá? Eu vou tentando desocupá-la por conta mesmo de espaço e tudo mais para deixar bem organizado. Então, se você acompanhou até agora os meus agradecimentos, um forte abraço para você, estamos juntos, tá certo? Esse projeto eu estou começando hoje, tá? Vai ser uma sequência de lives aí todo domingo, terça e quinta-feira, tá? A partir sempre das 21 horas, para a gente ter essa conversa aqui, esse papo, tá? E amanhã eu já coloco o material da live de terça-feira. Amanhã, tardezinha para a noite, mais ou menos, eu já coloco, deixo disponível para vocês o material para a live de terça-feira, tá? Lembrando, nós estamos nos preparando, nós estamos conversando, nós estamos estudando administração geral para concursos, tá? Eu não consigo ainda, até porque eu dei uma pesquisada e a função de você apresentar slide no meio da live, ela só funciona com iPhone, né? E iPhone eu não tenho não, filho, dá para mim não, tá? Não tem nem condições, viu? Então vamos ficar por isso mesmo, tá? Enquanto eu não chegar nos 10 mil seguidores, eu não tenho a opção de arrasta para cima, mas enquanto isso a gente vai fazendo aqui de acordo com o que a gente pode, tá? Links que vocês precisem para os materiais estão lá na minha bio. Você pode ir lá, fica à vontade, baixa tudo, acesse o meu canal no YouTube, enfim, é seu, tá? É conteúdo para você. Então, vamos ficar por aqui. Um cheiro no coração de vocês, um forte abraço. E na terça-feira, 9 horas da noite, estaremos aqui novamente com mais uma live, com mais questões, com mais administração geral para concursos públicos, tá? Um cheiro, um abraço, boa noite, fiquem com Deus.